À luz das recentes revelações da imprensa ocidental, especialmente nos Estados Unidos, de que os estoques de mísseis interceptadores americanos, tanto THAAD quanto PAC-3, estão diminuindo. Nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para Israel e para a Ucrânia, isso já é ruim o bastante. Afinal, os sistemas de mísseis russos e iranianos não parecem estar sofrendo com falta de volume. Mas, como vamos descobrir no episódio de hoje, Ted Postal está de volta conosco. E ele vai dizer que talvez nem importe se temos THAADs ou PAC-3 em qualquer quantidade. Isso porque há algumas categorias diferentes de armas, o Fatah, do lado iraniano, e claro, o Oreshnik, do lado russo, que poderiam derrotar esses sistemas de qualquer forma e criar problemas novos e significativos para os defensores do nosso lado. Ted Postal, professor de Ciência, Tecnologia e Segurança Nacional, também do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ted, como sempre, seja bem-vindo de volta ao programa. Bem, é muito bom estar aqui, como sempre, até com o Gary. Eu falo com você depois do programa, Ted, especialmente com o Gary. Mas de qualquer forma, isso é importante, porque esse Fatah, você mencionou um pouco no último programa e levantou muitas sobrancelhas. Um número enorme de pessoas assistiu ao vídeo da última vez, porque você disse, em alguns aspectos, ele era até melhor que o Oreshnik, e isso chamou muito a atenção. Então, queríamos trazer você de volta hoje para entrar um pouco mais em detalhes sobre o que é o Fatah, porque ele é tão bem sucedido e como se compara ao Oreshnik. Então, pode começar. Bem, o Fatah usa uma ideia que, sinceramente, me surpreendeu quando comecei a analisar, que é a de ter um motor foguete nele. Vamos ver isso no slide 4. E o motor foguete pode fazer o míssil atingir o solo a uma velocidade significativamente maior. E a forma como esses mísseis, essas ogivas, interagem com a atmosfera é a seguinte. Quando entram na atmosfera, elas de fato aumentam de velocidade até uma altitude de talvez 25 quilômetros, ou cerca de 75 mil pés. Então elas estão literalmente caindo, e assim como se deixa uma pedra cair no vácuo, continuam aumentando a velocidade até uma altitude bem baixa. They continue to increase speed down to quite a low altitude, but at the lower altitudes, 25 kilometers and Mas em altitudes mais baixas, de 25 quilômetros para baixo, a densidade aerodinâmica, a densidade do ar, aumenta drasticamente e eles desaceleram de forma muito acentuada. Se olharmos o slide 11, podemos ver um exemplo disso. Aí está. Obrigado. Se vocês olharem a curva mais à esquerda em azul, o eixo vertical representa a altitude e o eixo horizontal representa a velocidade. Isso é para uma ogiva Fatah sem propulsão. Dá para ver que quando ela desce até, vejam, 20 km, ela se incinge simplesmente porque a força G faz com que ela acelere. E o arrasto aerodinâmico existe, mas é realmente mínimo. E então, quando chega a cerca de 25 km ou 20 km, dá para ver que ele começa a desacelerar rapidamente. Então, se chegasse ao solo sem a atmosfera, atingiria o solo a quase 4 km por segundo, se não tivesse propulsão. Mas, na verdade, atinge o solo a cerca de 3,4 km por segundo. Isso é importante porque a energia cinética se transforma em efeito explosivo. Nessas velocidades elevadas, a energia cinética é convertida numa decomposição explosiva do objeto inteiro. E isso, aumenta com o quadrado da velocidade. Então, se você está a 4 km por segundo, 3 km por segundo, você tem a energia do seu peso equivalente em TNT. Então, se o seu objeto não tiver explosivo nenhum e pesar 1000 quilos, como a ogiva Fatah, ele terá o poder explosivo equivalente ao seu peso em TNT, ou seja, 1000 quilos. Isso é bastante significativo. Mas se atingir o solo a 4 km por segundo, terá energia explosiva de 4 dividido por 3. Ou seja, 1 e 1/3 ao quadrado. Então isso ficará próximo de 1,5 vezes a energia cinética dos explosivos de alta potência, ou 1.500 quilos.
Você pode aumentar o efeito explosivo da ogiva simplesmente acelerando-a com o motor foguete que vimos no míssil do slide 4. Então, embora o míssil perca peso à medida que o motor foguete funciona, quando ele atinge o solo a, digamos, mais de 4 km por segundo, em comparação com 3 km por segundo, ele terá aproximadamente 2 ou 2,5 vezes a energia cinética do seu peso em TNT. E isso vai resultar numa explosão muito maior. Além disso, no caso do Fatah, ele tem uma ogiva de 500 kg. Então, o efeito explosivo do impacto de um Fatah se aproxima ao de uma ogiva de 4.000 ou 5.000 libras de alto explosivo. E isso significa danos gerados significativamente maiores. Portanto, esse é um fenômeno relacionado a um impacto em hipervelocidade. Na verdade, uma forma de enfatizar esse efeito seria chamá-lo de impacto em ultravelocidade. Impacto em hipervelocidade. Em outras palavras, algo a bem mais de 3 km por segundo, uma velocidade que aumenta na proporção de 4/3 de quilômetro por segundo, ou 5/3 de quilômetro por segundo. Então, aumentar a velocidade da ogiva realmente aumenta seu poder. É equivalente a lançar uma ogiva mais pesada, como a desse míssil Khorramshahr, que leva uma ogiva de 1.500 kg. Ela não produz tanto poder explosivo quanto a ogiva de 1.000 kg do Fatah, porque o Fatah atinge o solo a uma velocidade maior. E isso tem um impacto significativo. Se a guerra levar o Irã a voltar a uma estratégia de punição contra Israel, é claro que não há defesas aéreas capazes de deter as ogivas do Fatah. E então o que vamos ver é cada ogiva chegando com uma potência explosiva equivalente a 4 ou 5.000 libras de explosivo. Isso vai causar muitos danos. Então, se formos ao slide 12, uma forma de visualizar os danos que poderiam ocorrer em Israel ou nas bases americanas no Golfo Pérsico, é observar o que ataques com mísseis Fatah poderiam fazer. Eu escolhi Washington, D.C. e lugares cuja escala e localização sejam familiares ao público. Então, na semana passada, no slide 13, mostrei os dados por um único impacto da Grace Day em Washington, D.C. and they have as a states contaminated contorted and so forth. The different contours were blessed, but I'm going to put this in greater perspective shortly. Mas daqui a pouco vou colocar isso em uma perspectiva mais ampla, porque é uma simplificação exagerada apenas colocar os contornos da explosão nessas curvas. Há muitos danos gerais causados por detritos lançados ao ar e por reflexos das ondas de choque, dos quais as pessoas precisam estar cientes. Toda vez que uma dessas ogivas atinge algo, há muitos danos provocados por outros efeitos que ocorrem junto. Então vamos olhar o slide 15. Estes danos ao prédio Murrah, em Oklahoma City, foram causados por uma explosão de aproximadamente 4.000 libras na base do edifício. Esse criminoso chegou em uma van. Ela estava cheia de nitrato de amônio, que é um material usado como fertilizante, e óleo combustível. Isso é um explosivo chamado ANFO. Ele tinha cerca de 4 ou 5.000 libras desse material na van. Não é tão potente quanto o TNT. Tem cerca de 80% da potência, mas isso não quer dizer que... Sim, 5.000 libras é muito forte. É muita potência. E dá para ver o que isso fez com esse prédio. No slide 16, podemos ver outra imagem do prédio. O que aconteceu foi que a explosão ocorreu na base, e vocês veem 2 pessoas em pé na base, o que dá uma noção da escala. À esquerda delas, havia um carro estacionado. A onda de choque subiu do solo, atravessou o prédio e levantou todos esses andares, fazendo com que falhassem e desabassem. As pessoas morreram não só pelas ondas de explosão, mas também pelo colapso da estrutura. Então, se olharmos o slide 20, podemos ver como as pessoas morreram. As pirâmides vermelhas mostram os locais onde as pessoas foram mortas. A primeira coisa a observar é que na seção onde os andares desabaram, as pessoas marcadas por essas pirâmides morreram.
Eles morreram, especialmente nos andares mais baixos, onde os pisos desabaram sobre eles. Mas se olharmos para o lado esquerdo da estrutura, onde os pisos não desabaram completamente, vemos um grande número de triângulos vermelhos, porque a onda de choque atravessou aquelas estruturas. À medida que a onda de choque subia, ela também penetrou as regiões externas da estrutura, e destroços entraram e atingiram as pessoas. As pessoas foram arremessadas a velocidades muito altas, foram atingidas por objetos voando e morreram. E se olharmos para o centro, digamos no quarto andar de cima para baixo, no centro, vemos alguns triângulos azuis e amarelos. Essas pessoas, na verdade, não ficaram gravemente feridas, mas bem ao lado delas havia pessoas que ficaram muito gravemente feridas. Então havia muitos destroços voando. E algumas pessoas tiveram azar e outras não. Então essas ondas de choque são complicadas na forma como se manifestam na estrutura. E os detritos lançados pelo ar desempenham um papel importante para determinar onde ocorrem os danos e onde a onda de choque é intensa ou não. Então vamos dar uma olhada nos danos causados pela onda de choque secundária em Oklahoma City por esse ataque terrorista. Se olharmos o slide 21, no meio desta planta da área central de Oklahoma City, vocês podem ver um pequeno ícone de explosão no local onde o veículo estava estacionado quando detonou. E vocês podem ver o prédio. Então, se olharmos o slide 22, podemos ver que houve danos a edifícios. Os círculos pretos com contorno branco representam edifícios que foram significativamente danificados pela onda de choque no edifício Murrah. Então você percebe, por exemplo, que se olhar à sua esquerda, vê um corredor entre dois prédios maiores por onde a onda de choque passou. Os dois prédios maiores formaram uma abertura, e dá para ver que os prédios na parte inferior esquerda foram danificados a uma distância considerável. É claro que eles não eram construídos de forma tão resistente, e a onda de choque tinha menor intensidade. Se olharmos à direita, podemos ver outro corredor, onde os prédios também foram danificados. Se passarmos para o próximo slide, veremos que prédios atrás do edifício Murrah, que à primeira vista você não esperaria que fossem danificados, esperaria que o edifício os protegesse, na verdade foram danificados por causa de um conjunto complexo de reflexões nas construções maiores que provocou esses danos. Agora, o motivo de eu destacar isso é que esta é uma detonação. Se você tiver uma situação como a postulada, por exemplo, no slide, deixe-me voltar aqui, no slide 14, vamos voltar ao 14. Se ocorressem 3 detonações desse tipo, dá para ver como os danos gerais nessa área seriam realmente extensos. Primeiro, haveria danos significativos. Vamos nos concentrar. Vamos imaginar, para fins de análise, que a primeira explosão ocorra no canto superior direito das 3 explosões, neste prédio vermelho. Isso causaria danos extraordinariamente graves. É uma bomba de grande poder destrutivo, por assim dizer. Agora, se a explosão seguinte ocorrer abaixo daquela primeira explosão, e no quarteirão abaixo, a onda de choque que vem dessa segunda explosão é relativamente fraca na área que foi atingida primeiro. Mas muitas dessas estruturas já foram gravemente danificadas e estão fragilizadas. Sabe, pense numa tábua. Melhor, vamos pensar num poste. Imagine um poste. Eu atinjo o poste e racho a base dele, mas não derrubo o poste. A onda de choque seguinte o derruba. Então dá para imaginar o dano grave causado pela primeira explosão. Mas a segunda explosão causa danos ainda mais graves na mesma área que já tinha sido atingida. E isso acontece em todos os diferentes locais. Portanto, se você tem um número significativo de explosões juntas, os efeitos são quase não lineares em termos da capacidade de causar danos. Então é algo que vale a pena ter em mente quando tentamos avaliar os danos que podem ser causados por vários ataques, como o Oreshnik. O Oreshnik tem muitas munições menores,
e cada uma delas tem um poder explosivo significativo, talvez equivalente a algumas centenas de libras de explosivos de alta potência. É muita coisa, mas não é muito maior do que o que se obtém com um drone que leva uma ogiva maior. Os drones maiores, típicos, têm ogivas de 100 quilos. Então é significativo, mas seu efeito de intensificação é melhor acionado ao agrupar as munições. Então, se pensarmos no Oreshnik como uma arma de dispersão, vamos para o slide 55. Estou pulando de um lado para o outro, mas tudo bem. Você está sem os sapatos para conseguir contar, Gary? Obrigado, Ted. Sim, eu tenho. Okay, great. Thank you. Certo. Ótimo. Obrigado. Se olharmos para o Oreshnik, algo que me chamou muito a atenção foi que Putin fez um comentário de passagem dizendo que eles precisam entendê-lo melhor. Os russos precisam, porque eles mesmos ainda não entendem completamente essa arma. Na prática, eles estão testando-a enquanto a usam em combate, o que é aceitável. Quero dizer, por que não? Mas ele fez um comentário de passagem sobre o quão bem o Oreshnik consegue concentrar suas munições, suas submunições. Lembrem-se de que o Oreshnik tem 6 veículos, e cada um deles leva 6 submunições. Esses veículos são lançados pela parte frontal do Oreshnik enquanto ele está descendo. Os veículos fazem algumas manobras para garantir que possam colocar as ogivas onde querem, e então cada um libera 6 submunições. Agora, se esse conjunto de 6 sistemas de lançamento, ônibus, vamos chamá-los de ônibus ou enfim, veículos de emprego, se esses 6 veículos de emprego puderem ser mantidos suficientemente próximos uns dos outros, e se a dispersão de cada um desses veículos puder ser mantida suficientemente concentrada e focada, então, quando atingirem um alvo, podem realmente destroçá-lo. Então, se olharmos o slide 56, eu apenas mostrei uma situação em que escolhi a Casa Branca e disse, certo, vamos pegar um Oreshnik e analisar os níveis de dano que um desses Oreshniks poderia causar. É claro que esperamos que vários Oreshniks sejam direcionados a alvos individuais. Quer dizer, isso já está sendo discutido. Mas se olharmos o quadro no canto superior direito desta figura, os círculos vermelhos mostram onde ocorreria uma pressão de 5 libras por polegada quadrada causada por um impacto. São impactos aleatórios, e isso representa uma sobrepressão de explosão significativa. Ela derrubaria paredes internas do prédio. Então, neste caso específico, pontos de impacto na Casa Branca causariam danos muito graves dentro do edifício. Isso, sabe, mataria pessoas que estivessem naquela área de 5 libras por polegada quadrada. E se olharmos o canto inferior esquerdo, vemos que o alcance da explosão de 20 ou 10 libras por polegada quadrada é muito menor. Então, comparando os contornos de 5 e 10 libras por polegada quadrada, podemos ver que haverá enormes quantidades de danos gerais, muitos destroços voando. Muitas pessoas morreriam, supondo que não tenham buscado abrigo ou que não estivessem fora do prédio. Mas não é uma devastação total, como seria de se esperar se um ataque MESS atingisse o prédio. Vamos para o slide 58. Ele deve mostrar isso para vocês. Aqui está o que um ataque MESS faria. De novo, é uma estimativa aproximada. A explosão de 40 libras por polegada quadrada, no círculo interno, simplesmente arrasaria tudo. Quer dizer, derrubaria paredes de concreto, causaria stuns tremendos. Quando você chega aos contornos de 5 libras por polegada quadrada, que são o terceiro contorno a partir de fora, ainda vai haver. Todas as paredes internas vão cair. As paredes externas provavelmente também vão desabar, porque muitas delas recebem sustentação das estruturas internas. Então as partes nas extremidades da Casa Branca também vão sofrer danos muito graves. Mas talvez, sabe, pessoas que tenham a sorte de estar no lugar certo possam sobreviver à explosão, embora muitas também possam morrer por causa de destroços lançados pelo ar. Mas basicamente, o centro da Casa Branca e as 2 alas imediatamente ao lado dela ficariam completamente arrasados.
would be just flattened. So that's E isso é com os ataques MS, porque ao contrário do Oreshnik, que tem submunições, ele tem apenas uma ogiva unitária. right. Certo, certo. Mas isso não significa que o Oreshnik não possa ser devastador no que faz. Devastating in what it does because Porque vai ter um impacto maior. yeah, let's look at slide 57. Sim, vamos olhar o slide 57. Here's a rendition. Aqui está uma representação de uma submunição à direita. I've assumed Eu parti do pressuposto de que o agrupamento das submunições é bom o bastante para que a incerteza média no ponto de queda de uma submunição seja de cerca de 50 metros. Então, como vocês podem ver, se eu conseguir agrupar as ogivas mais perto, posso causar danos enormes àquela estrutura. I really want to wipe it out. Se eu realmente quiser destruí-la por completo, preciso conseguir uma concentração de impacto suficientemente compacta das munições. E não é impossível que se consiga uma precisão de 50 metros, ou melhor. So we need to so this is one of the reasons Essa é uma das razões pelas quais, no passado, eu irritei algumas pessoas ao sugerir que as capacidades destrutivas desse míssil ainda não estão determinadas. Nós realmente ainda não sabemos. E talvez os próprios russos ainda não saibam exatamente o quanto esse míssil é capaz de fazer. don't know exactly how much this missile can do. And there's another misconception. E há outro equívoco sobre o Oreshnik e, de modo geral, sobre esses impactos hipersônicos. A ideia de que eles podem causar grandes danos a estruturas subterrâneas. E eu quero repetir isso. Esse assunto é discutido o tempo todo. Acho que há um pouco da história da roupa nova do imperador nas avaliações do que observamos sobre o Oreshnik. Tem havido muita discussão sobre essas submunições penetrarem profundamente no solo e causarem danos enormes. E, de alguma forma, isso explicaria por que não vemos tantos danos provocados por elas. É muito improvável que isso seja verdade. Essas coisas depositam a maior parte da sua energia perto da superfície da Terra. E eu vou explicar por quê. Isso não quer dizer que elas não sejam importantes. Só estou dizendo que não são armas que possam ser usadas de forma eficaz contra estruturas profundas subterrâneas. Favorably can be used against deep underground structures. They are surface weapons, which is good enough. But São armas de superfície, o que já é suficiente. Mas é importante entender que talvez você não esteja vendo danos, porque cada submunição causa talvez um dano equivalente ao de um drone. E isso é significativo. Quero dizer, se você estiver naquele local, você morre. Mas isso não está derrubando todo tipo de estrutura ao redor, a grandes distâncias. Simplesmente não é isso que está acontecendo. E o meu palpite, isso é especulação, quero deixar isso muito claro, pura especulação, é que tendo visto como as burocracias funcionam, eu não ficaria surpreso se as pessoas que queriam desenvolver o Oreshnik tivessem exagerado aspectos do seu desempenho e se tivesse havido uma falha em revisar adequadamente a precisão das alegações que chegaram até Putin. E é por isso que talvez não vejamos o uso do Oreshnik por muito tempo ainda. Vai ser interessante ver quando finalmente virmos os Oreshnik sendo usados, quão eficazes eles serão. Não estou sugerindo que não serão eficazes. Quero deixar isso claro. Mas estou dizendo com certeza que eles não serão uma arma capaz de mudar o jogo, comparável a uma arma nuclear. Não serão isso de forma alguma. Então, alegações nesse sentido simplesmente não estão corretas. E, novamente, não estou tentando minimizar a capacidade dessa arma de causar terror, nem sua capacidade de causar danos. Mas o que veremos se virmos grandes quantidades de Oreshniks é que se eles conseguirem concentrar as ogivas de submunições, sobre um alvo com precisão suficiente, causarão danos muito graves. Mas só conseguirão fazer isso usando 2 ou 3 Oreshniks em conjunto, o que eles devem ser capazes de fazer. Então, Ted, só para deixar claro, a questão que acho que você mencionou, tipo, algumas sessões, é que nossas defesas aéreas não vão conseguir derrubá-los. Não importa o que tenhamos, não há como se defender deles. Não há defesa contra eles. Sabe, não há defesa contra estes. Não conseguimos atingir os mísseis com ogivas únicas. A taxa de interceptação é muito baixa.
Eu quase perdi meu tempo escrevendo uma nota para a Rádio Pública Nacional. Mas sabe, eles continuam noticiando, eles têm uma repórter. A CNN faz a mesma coisa. Dizem, bom, sabemos que o Patriot é 95% eficaz, mas houve tantos danos que deve haver mais mísseis vindo do Irã do que esperávamos. Bom, vocês já pensaram na possibilidade de que a defesa antimísseis não esteja funcionando? Não funciona? Quer dizer, sabe, aparentemente não. Quer dizer, você ouve esses jornalistas e pensa, o que eu estou dizendo não é segredo. Muita gente, quer dizer, centenas de milhares de pessoas têm assistido a esses programas. Alguém da comunidade jornalística, do jornalismo tradicional, presumivelmente saberia um pouco sobre isso. Eu ficaria feliz em conversar com eles. Mas em vez disso, eles colocam no ar algum sujeito do Instituto Hudson, ou algum almirante aposentado idiota, de 3 ou 4 estrelas. Hoje mesmo eles tinham um almirante lá. Ele estava dizendo, bem, o grande problema, você vai adorar essa, Dan. Ah, cara. Não que você queira dizer que eu vou odiar isso, mas continue. O grande problema, segundo esse almirante, é que tolamente não estamos atacando os lançadores iranianos. Deveríamos atingir os lançadores. Aliás, era o almirante Howard? Pode ter sido. Pode ter sido. Claro, a primeira pergunta que você faria a ele seria, como você vai encontrar os lançadores? Quero dizer, no Irã, há muitos lançadores a céu aberto. Alguns deles lançam a partir de áreas abertas, porque alguns desses grandes mísseis de propelente líquido não são disparados de túneis subterrâneos. Então, já é difícil encontrá-los, mesmo com a gente lá, procurando o tempo todo. Qual é, Ted? Quero dizer, meu Deus do céu. Como se ninguém no Departamento de Defesa tivesse pensado. Sabe de uma coisa? Deveríamos ir atrás daqueles lançadores de mísseis. É óbvio que eles disseram isso desde o primeiro dia. Era isso que nós estávamos dizendo. Quero dizer, literalmente no primeiro dia. Então é simplesmente bizarro que façam essa alegação agora, no 155º dia, eu acho. Sabe, eu sei que isso é perturbador para você, mas também é perturbador para mim, como analista técnico que trabalhou lado a lado com oficiais de 3 e 4 estrelas, fornecendo pareceres técnicos. Porque eu me pergunto, eles estão usando essas informações técnicas? No meu caso, há uma história que talvez interesse aos seus espectadores, uma outra história. No meu caso, o chefe de operações navais não foi informado de que o laser de raios-x precisava obter sua energia de uma detonação nuclear no espaço. Ele não sabia disso. Então disseram a ele que esse laser de raio-x destruiria centenas e milhares de mísseis balísticos intercontinentais soviéticos a dezenas de milhares de quilômetros de distância. E nunca disseram a ele que era uma detonação nuclear no espaço. O presidente não foi informado. Então esse foi um exemplo em que os técnicos que desenvolveram esse sistema de armas o apresentaram ao tomador de decisão político sem explicar. A propósito, precisamos detonar uma ogiva nuclear de 150 quilotons no espaço. Quando Ronald Reagan descobriu que detonações nucleares estavam ocorrendo no espaço, ele surtou. Disse nada de armas nucleares no espaço, zero, não é possível. Eu contei isso ao chefe de operações navais. Fui eu que contei a ele. Eu estava numa reunião de briefing com ele e falei isso. E pude ver os olhos dele revirando porque ele já tinha ido ao presidente defender o laser de raios-x. Ele fazia parte desse jogo que... Então eu fui até lá e, sinceramente, Linton Brooks, hoje embaixador Linton Brooks, eu acabei com ele naquela discussão. Eu disse, você contou isso ao chefe de operações navais e não me consultou. Afinal, quem diabos você pensa que é? E ele, sabe, talvez fosse capitão, um capitão de alta patente, e mais tarde almirante. Mas eu era um civil, não precisava me curvar a ele e não me curvei. Mas agora, com base nessa experiência pessoal, e é uma experiência pessoal vivida em tempo real,
A iniciativa de defesa estratégica foi um desastre, uma decisão desastrosa. Eu testemunhei isso porque as pessoas abaixo estavam vendendo uma ideia que tentavam fazer os tomadores de decisão políticos aceitarem, e não lhes disseram o que precisavam saber. Meu trabalho era dizer sim, senhor presidente. Se o senhor quer essa arma, tudo bem. O senhor é quem toma a decisão, mas precisa entender que estaremos detonando armas nucleares no espaço. Se eu tivesse dito, se eu fosse o assessor do Reagan, em vez daquele idiota que ele tinha, o Jay Keyworth, que era seu assessor científico, ele não teria levado adiante a iniciativa de defesa estratégica da forma como a iniciou. Mas depois ele acabou preso numa situação política. Então não sei. Eu só estou especulando que talvez algo parecido tenha acontecido com Putin. Essas pessoas disseram, esta é uma arma excelente. Vai ser como uma arma nuclear. Porque o Putin não é um tolo. Ele não vai repetir coisas que lhe dizem, a menos que ache que estão certas. Em algum momento houve uma falha na comunicação entre essas pessoas técnicas, nos níveis mais baixos, e as pessoas nos níveis intermediários, que deveriam ter conseguido dizer ao Putin que aquilo não era equivalente a uma arma nuclear, ou quase nuclear. Não é. Bem, e se não for que Putin não foi informado, mas sim que isso seja uma campanha de desinformação? Que os russos querem que, especialmente os europeus, pensem que é isso que eles são, para que tenham mais medo deles? Quer dizer, suponho que essa seja uma possibilidade. É possível, mas eu não acho que o Putin faria isso. Minha avaliação sobre o Putin, e posso estar errado, sabe? Posso estar errado, é que ele não gosta de blefar. Ele diz o que pensa. Uma afirmação justa. Ele entende que haverá uma consequência quando vier à tona que ele disse algo que não era verdade. E eu não acredito que ele faria isso. Acho que ele é inteligente o bastante e estratégico o bastante no jeito de pensar. Ele é inteligente o bastante para saber que quando diz algo é porque fala sério. Det här nog bara för som Hams på Siri Frau nisto fausa. Quero meu míssil. Você não consegue deter. Ele pode calculá-las. Só isso por si só já é suficiente. Bem, veremos. Porque os Oreshnik provavelmente serão usados, mas certamente até agora não foram usados em grande escala, e não temos evidências de danos catastróficos em nenhum dos dois ataques que ocorreram até agora. E eu acho que isso não é por acaso. É o meu julgamento. E talvez, sabe, meus críticos, como o Dr. Rowe, possam vir atrás de mim por eu dizer isso. Ele, na verdade, me escreveu uma carta extremamente pretensiosa. O que eu estou dizendo, sabe? E eu respondi a ele, olha, eu sou só uma pessoa técnica, só estou falando. Aí ele diz, bem, você é um exibido. Como assim eu sou um exibido? Eu só estou tentando apresentar os fatos, e você está me dizendo que os meus fatos estão errados, mas não tem análise nenhuma. Certo, é meio importante. Qual é a possibilidade de haver vários tipos de ogivas? Então, não em vez desta, talvez ela se divida em outras. Talvez haja uma ogiva unitária com mais poder de impacto. Ele falou sobre um explosivo à base de tungstênio. Eu pesquisei explosivos à base de tungstênio, e então um dos mais... O tritonal é um dos explosivos mais eficazes, sabe, em termos de potência por peso. É TNT misturado com alumínio. E o alumínio, quando entra em combustão e vira óxido de alumínio, libera uma quantidade enorme de energia. Então, muitos explosivos são tritonal. São uma mistura de TNT e alumínio. Combustível de foguete também é, por sinal. Agora, se você usar tungstênio em vez de alumínio, dá para atingir uma temperatura alta o bastante com o TNT para que o tungstênio também entre em combustão. E ela vai liberar muita potência, não tanto quanto o alumínio. Mas tem a vantagem de ser extremamente densa. E você quer uma densidade extrema, porque quanto mais pesada for essa munição, maior será a velocidade com que ela vai atingir o solo.
E se atingir o solo em uma velocidade maior, você terá mais energia cinética na explosão. Energia cinética, não apenas energia explosiva. E ele mencionou tungstênio, então poderemos ver, sabe, munições provavelmente com cerca de 2 vezes mais energia explosiva do que as que vimos até agora. Deixe-me te perguntar uma coisa, Ted. Qual é a principal lição disso tudo para os Estados Unidos hoje? Em termos de... Eu quase nunca uso o termo algo que muda o jogo, porque isso é só uma nova etapa de algo que já existia. Mas é uma tecnologia avançada que foi desenvolvida. O que representam o Fatah, no Oriente Médio, e o Oreshnik dentro da Rússia, na Ucrânia, ou talvez até na Europa? Qual é a lição para nós aqui? Especialmente se eles puderem produzir isso em escala. Bem, acho que o dano por ogiva vai ser significativamente maior, certamente no caso dos Al-Fatah, do que se esperaria de uma ogiva de 1.000 quilos. Vai ser uma ogiva de 2.000 ou 2.500 quilos, ou seja, 4.000 ou 5.000. E isso não é algo que se possa ignorar. E sabe, o mesmo vale para o lado russo. Quando os russos analisarem a situação, como eu fiz, não vou me surpreender se, em algum momento, porque leva tempo para implantar algo assim, começarmos a ver ogivas aceleradoras por parte dos russos. Quero dizer, se você pegasse uma ogiva de míssil balístico Iskander e colocasse nela um motor foguete de aceleração significativamente potente, poderia fazê-la atingir o solo a uma velocidade bem maior, talvez muito acima de 3 km por segundo. Hoje, ela atinge o solo talvez a 1,5 ou 2 km por segundo, porque plana um pouco e faz manobras. Mas se eu tivesse redesenhando meu Iskander de próxima geração, pegaria essa ogiva e colocaria nela um motor foguete, como vemos no Al-Fatah, e simplesmente cravaria aquilo no solo a uma velocidade maior. Eu poderia causar muito mais danos com essa ogiva. Então acho que poderemos começar a ver coisas assim no futuro. Então, olha, vou colocar isso de volta na tela aqui. Foi isso que aconteceu. Veja, isso é do início de julho. Pelo que sei, e você pode me corrigir se eu estiver errado, esses impactos não foram de mísseis Al-Fatah. Foram de algumas das outras categorias de mísseis. Os mísseis iranianos terão o mesmo sistema de guiagem que permitiria ataques de precisão como esses. E se estes fossem Al-Fatah, qual seria a diferença no nível de destruição em relação ao que vemos aqui? Bem, o que você veria, por exemplo, se olharmos para... Temos 2 fileiras de 4 imagens. Então olhe para a fileira de cima, a primeira imagem à direita da imagem mais à esquerda. Ela tem 2 círculos vermelhos e há uma área danificada. Isso, tem o... Bem, acho que todas são Muwafaq. Sim, a base aérea de Muwafaq, sim. Então o AB diz que aquilo provavelmente foi um drone de grande porte que atingiu a estrutura. Se tivesse sido um Al-Fatah, as estruturas adjacentes estariam severamente danificadas. Então, se isso tivesse sido atacado por um Al-Fatah, aqueles prédios provavelmente estariam destruídos ou muito danificados. E isso indica que, se você olhar logo abaixo, há uma linha de estruturas retangulares, a Torre 22. Se a estrutura destruída tivesse sido atingida por um Al-Fatah, em vez de um drone, acho que todas aquelas estruturas estariam muito danificadas e isso seria visível. E quanto às imagens imediatamente à esquerda disso? Porque ali também há uma longa fileira de prédios na base aérea Ali Al-Salem. Isso começa a parecer mais interessante, talvez. Mas acho que provavelmente foi um conjunto de drones porque haveria danos em outros prédios. Esse é o tipo de dano que se veria com o Al-Fatah. Seria numa área mais ampla. E claro, haveria incêndios depois dos danos. Então os estragos poderiam ser bastante significativos. Tenho que dizer, se aquilo eram mesmo drones, isso é um problema ainda maior para nós.
Porque se não conseguimos sequer interceptar um drone de movimento lento, então, meu Deus. Holy cow. Well, I mean, can you afford to Bem, quero dizer, dá para usar um interceptor de 4 milhões de dólares para interceptar um drone de 30 mil dólares? Não dá para bancar isso. No fim das contas, é uma troca que você não pode vencer. Então restam alguns milhares de mísseis Patriot PAC-3. Certo. E daí? Alguns milhares de drones não são nada. Quer dizer, não é problema nenhum. Na verdade, tenho certeza de que os iranianos fazem o seguinte. Dizem, certo, vamos colocar alguns drones extras aqui. E alguns deles vão ser interceptados, mas eles simplesmente mandam outros em seguida. E como podem reprogramar esses equipamentos em voo, esses drones podem ser reprogramados em voo. Quando você perde um drone antes que ele atinja um daqueles prédios, você sabe disso. E pode se comunicar em tempo real com um drone que vem logo atrás e dizer, agora este é o seu alvo. E suspeito que, na verdade, isso já esteja acontecendo. Eles têm um canal de comunicação por meio do sistema Beidou. O sistema de navegação que estão usando nos drones, assim como os satélites de navegação, tem uma capacidade limitada de comunicação. Não é grande, mas é suficiente para dizer a um drone que está se comunicando pelo sistema de navegação. Agora você tem uma nova localização para onde deve ir. E o drone tem capacidade computacional suficiente para se reprogramar e mudar de rota. Ele sabe onde está porque tem o sistema de navegação. Ele tem esses MEMS, esses sensores microeletromecânicos de que eu falei da última vez. São esses circuitos minúsculos que ficam no drone, sabe? Como pequenos chips. E isso diz a ele onde está, sabe? Para fazer os ajustes que precisar. Não dá para bloquear, porque o sistema Beidou tem toda essa alternância de frequências e múltiplos satélites. Então consegue impedir a interferência, ao contrário do GPS. Então meu palpite é que as defesas aéreas estão simplesmente sendo superadas em poder de fogo, porque você tem um ataque concentrado. Toda vez que você intercepta alguma coisa, o drone atacante logo atrás é reprogramado para ir atrás daquele alvo, porque você sabe para onde aquele drone está indo. E se ele de repente desaparece e não atingiu o alvo, porque sabe, ele informa de volta, certo? Então eu simplesmente uso outro drone, eu o reprogramo. Sabe, a situação fica muito ruim para a defesa muito rapidamente. Existe uma questão real sobre o que as defesas poderão fazer no futuro. Bom, era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a possibilidade de, no que é tecnologicamente viável hoje para os Estados Unidos, seja algo que já temos ou algo que possamos desenvolver, colocar em risco o Oreshnik ou o Fatah? Seja atingindo esses mísseis na atmosfera, antes que tenha um evento com ogiva e tudo mais, ou de qualquer outra forma. Qual é a possibilidade disso? Ou é absolutamente inútil? De jeito nenhum. O Avangard manobra e até o sistema THAAD tentaria interceptá-lo a talvez 60, 70 ou 80 quilômetros. A essa altura, leva tempo demais para um interceptor do THAAD chegar ao ponto de interceptação. Por exemplo, estou só calculando de cabeça. Digamos que eu queira interceptar. Eu vejo a trajetória de uma ogiva Avangard que está se aproximando, acompanho o alvo e digo que ela está numa trajetória balística. Então, acho que vou tentar interceptá-la a 60 km de altitude. Bem, isso significa que eu provavelmente chegaria ao ponto de interceptação cerca de 50 segundos depois de lançar o interceptor. Só que, 50 segundos antes de eu lançar o interceptor, aquele objeto estava a 150 km de distância. E se ele começasse a manobrar, mesmo que um pouco, a uma distância de 150 km, o ponto de interceptação mudaria. E eu só tenho uma, sabe? Eu tenho que chegar a esse ponto de interceptação o mais rápido possível, porque o interceptador é rápido, mas não é rápido o suficiente para realmente perseguir esses alvos. Em geral, esses alvos são mais rápidos e vêm de distâncias maiores.
Então, se eu simplesmente fizer uma pequena manobra a 100 km de distância, vou ficar tão longe do interceptador que ele não terá capacidade de manobrar e me atingir. Então, sabe, ele simplesmente vai errar. Portanto, o THAAD é inútil contra isso. E aí, quando ele entra mais fundo na atmosfera, ou seja, isso acontece em altitudes em que a manobra é pequena, mas não enorme, quando entra mais fundo na atmosfera, essa coisa pode fazer manobras tremendas. Não tem como um PAC-3 igualar essas manobras. Simplesmente não é possível. Não consigo ouvir você. I can't hear you. Desculpe, temos alguma ideia de quantos desses avant-gardes foram produzidos? We don't, but it could be thousands. Não sabemos, mas podem ser milhares. Podem ser milhares. E se eu fosse o Irã e tivesse a opção de concentrar minhas instalações de produção, é difícil saber o quanto cada instalação é especializada, eu priorizaria os avant-gardes da melhor forma possível. Eu produziria essas coisas o mais rápido que pudesse. Então temos 1 ou 2 minutos para falar sobre impactos hipersônicos. Pode apostar. A minute or two to talk about hypersonic impacts, or do we want to? Sim, absolutamente. Okay, so let me explain Certo. what a hypersonic Então deixe-me explicar o que é um impacto why- hipersônico e por que isso não vai ser uma munição de penetração profunda. This is important because Isso é importante porque temos aqui um pouco de uma situação de A Roupa Nova do Imperador, em que as pessoas dizem que não vemos danos porque essas coisas penetraram profundamente na Terra e causaram danos terríveis. Mas não é isso que a física nos diz. Então, se formos ao slide 26, não vamos nos alongar nisso, mas o que vemos é um cálculo aritmético simples. Não vamos nos preocupar com isso. As pessoas que pediram os slides ou já os têm, ou podem obtê-los comigo. either already have it or can't get them from me. Basically, if an object hits the ground at 3 kilometers per Basicamente, se um objeto atinge o solo a 3 km por segundo ou mais, sua energia cinética vai ser equivalente ao seu peso em TNT. É só isso que esse cálculo mostra. Então, se formos ao slide 27, veremos como isso se manifesta numa colisão hipersônica. O que acontece é que o objeto, se olharmos para o canto superior esquerdo dos 3 quadros, atinge o solo e se comprime tão rapidamente que simplesmente vaporiza. Porque, em vez de penetrar como um objeto inteiro, ele simplesmente se esmaga. E como ele se esmaga, se você já encheu o meu de carro ou de bicicleta, sabe que, à medida que bombeia o ar para dentro, a bomba vai ficando cada vez mais quente. Se for uma bomba manual, você consegue sentir isso. É porque a compressão do ar resulta no aquecimento do ar. Isso é o que se chama de compressão adiabática. E é isso que acontece com o material, mas de forma muito mais violenta, por causa das enormes quantidades de energia cinética. Então, se olharmos para o próximo detalhe, no canto superior direito, o que acontece é que o material derrete. O material é fundido. Ele fica tão quente porque toda a energia cinética do impacto é comprimida nele. Primeiro ele derrete, depois evapora. Ele se transforma em gás, ou melhor, em plasma. E esse plasma se expande violentamente para fora. Então o efeito é o de uma explosão, como uma explosão de alto poder. E quando você olha para a cratera final, lá no fundo o que se vê é simplesmente uma cratera como a que seria produzida por uma explosão. A cratera pode ser um pouco mais comprida do que larga ou mais curta. Isso depende da massa do objeto, da densidade do solo. Haverá muitas diferenças. Se você olhar para a superfície da Lua, onde existem crateras de impacto muito grandes, causadas por objetos muito grandes, observe essas crateras. Você vê uma pequena estrutura no meio e depois áreas longas e planas, com uma borda ao redor. Essas são crateras de impacto. E a área longa e plana é a área derretida criada pelo impacto. E o que você vê no meio é que quando algo atinge a superfície, digamos um meteorito ou meteoro de 2 ou 3 quilômetros de tamanho, ele se comprime contra o solo, vaporiza, e então uma pequena parte dele tende a ricochetear para cima.
e isso se solidifica. Então, normalmente, no meio dessas crateras, você vê pequenas estruturas montanhosas, bem pequenas, que mostram o centro do ponto de impacto. Mas todo o resto é plano. Isso acontece porque tudo foi vaporizado. Certo, então vamos olhar um experimento real com areia. Vejam o slide 28. Esta é uma minúscula esfera de alumínio que foi lançada contra a areia a velocidades hipersônicas, acima de 3 km por segundo. Mas é um objeto pequeno, de tamanho milimétrico, certo? Então é muito pequeno. Mas essa é uma superfície de areia e eu mostrei a direção de chegada. É um ângulo de impacto bem baixo, de 30 graus. E se vocês olharem o detalhe 3 do slide, podem ver um pequeno jato saindo em um ângulo baixo. Esse é literalmente um jato gerado no impacto. Mas como a esfera de tamanho milimétrico entrou em uma velocidade tão alta, ela criou um caminho quente e ionizado para a onda de choque em expansão avançar. É por isso que vocês veem isso. Mas se olharmos lá embaixo, no slide 12, podemos ver uma cratera circular. O slide 9 mostra, dá para ver no slide 9, que tudo está se espalhando em todas as direções. E no slide 12, vocês veem uma cratera circular. Então este é um exemplo de um impacto hipersônico. Poderia ser na Lua, ou poderia ser aqui. É uma cratera mais profunda, porque embora o objeto seja muito pequeno, a areia tem uma densidade relativamente baixa e não vaporiza uma área enorme do material da superfície. Então é isso que vocês veem quando há um impacto. Bem, vamos dar uma olhada rápida no slide 32. E isso vai nos dar uma ideia do que pode acontecer quando uma submunição de Oreshnik atinge um prédio de vários andares. Certo, à direita, eu tenho uma submunição de tamanho finito, hipotética, atingindo uma superfície, que talvez seja um telhado. E o telhado não tem uma grande quantidade de material por baixo. Não é como areia, sabe? Uma grande espessura de areia. Então, à medida que a munição penetra pelo telhado, uma parte dela é comprimida para cima, mas não toda. À medida que ela segue adiante, se continuar, e eu vou mostrar que continuaria, a munição então atingiria outro andar, depois outro andar e assim por diante. Então, vamos olhar um experimento em que vemos um pequeno impacto hipersônico atingindo múltiplas superfícies. Vamos para o slide 34. Se olharmos o slide 1, a parte mais à direita do slide 1, e desculpe, Ted, o que estamos vendo aqui. And I'm sorry, Ted, what are we looking at here? Edivary 4. O que estamos vendo é uma série de placas. Placas, certo. É bom você me interromper. Estamos vendo uma série de pontos escuros, áreas mais escuras e áreas mais claras. As áreas mais escuras são placas, provavelmente de alumínio. Então há uma pilha de placas, com espaço aberto entre elas como um sanduíche de placas. Então vamos olhar o slide 4, lá em cima. Se você observar a extremidade mais à direita, verá um pouco de brilho ali. Esse é o início da desintegração explosiva de uma pequena esfera hipersônica de alumínio, uma esfera de metal, atingindo a primeira placa na extremidade direita. Repare em duas coisas. Primeiro, no ponto mais à direita, vocês veem uma área clara, quase plana. Ela mostra a expansão da onda de choque causada pelo material superaquecido em expansão da esfera, quando ela atinge a superfície. Mas reparem que do outro lado da placa há um clarão brilhante de material luminoso que atravessou a placa. E quando olhamos o slide 5, observem a área mais à direita. Dá para ver que ela se expandiu. O slide 5 mostra que depois da primeira placa, vocês podem ver uma onda de choque hemisférica em expansão, de material derretido e superaquecido. É como uma explosão. E à esquerda dela, vocês veem uma espécie de área achatada que começa a se desenvolver à medida que essa onda de choque esférica em expansão começa a se chocar contra a terceira placa. Então aqui temos uma, duas,
Depois há uma segunda placa, ou seja, vai primeira placa, segunda placa. Dá para ver isso se desenvolvendo. E se formos ao slide 8, podemos ver que há uma, duas, três placas perfuradas e já estamos chegando a uma quarta placa. Então, quando chegamos ao slide 15, dá para ver que cada placa interagiu em algum nível com os remanescentes superaquecidos e hipersônicos do impacto inicial, criando uma onda de choque explosiva de metal superaquecido. Se olharmos o slide 36, o slide 36 aqui, vejam o quadro superior esquerdo. Estas são as placas. E dá para ver que a primeira placa tem um buraco. E se olharem o detalhe no canto inferior direito, dá para ver que a segunda placa tem um buraco maior. You can see the second plate has a bigger hole in it. Well, what happened is the first plate. Bem, o que aconteceu foi que a primeira placa vaporizou a pequena esfera metálica que vinha em sua direção. E essa esfera se expandiu violentamente, criando uma onda de choque a partir do material vaporizado na primeira placa e do material vaporizado da esfera. E esse material tinha tanto impulso para frente e estava tão quente que abriu um buraco maior na placa logo atrás. E então, na placa atrás dessa, embora não possamos ver, provavelmente há um buraco um pouco menor. Então, o que se tem é simplesmente camada após camada, com um buraco aberto em cada uma. Mas se voltarmos novamente ao slide 35, podemos ver que nos slides 15 e 16, o nível de dano causado não resultou necessariamente na abertura de buracos nas placas, mas sim em vapor superaquecido, sob uma pressão excessiva muito alta, simplesmente se expandindo para fora. Então, é isso que você poderia ter se uma submunição Oreshnik atingisse um prédio de vários andares. Em outras palavras, ela poderia atravessar o telhado, ter um efeito explosivo no telhado e continuar penetrando. Se o telhado for muito espesso, a maior parte da energia poderia ficar concentrada nele, com a explosão do telhado e o seu desabamento. Se o telhado não for muito espesso e a munição estiver entrando a uma velocidade alta o bastante, ela vai atravessar, chegar ao andar seguinte e enormes quantidades de vapor metálico superaquecido, sob alta pressão, vão se expandir pelo piso. E então no próximo andar, você teria um efeito semelhante e assim por diante. Então é isso que você poderia ter em um prédio de vários andares, como em Kiev. So the bottom line is Närmare Oreshnik ekvivalent och Armith Mar, mas Smith isto é no Kermans Tanamo. powerful and we can't stop it. Não podemos impedir isso, e é muito poderoso. And so then that leaves us, E então chegamos à conclusão. Bem, na verdade, antes de entrar nisso, quero fazer outra pergunta relacionada. Claro, temos algum tipo dessas armas no nosso arsenal? Ou temos armas hipersônicas capazes de fazer isso com o outro lado? that do this to the other side. No, we have fast missiles, but Não, nós não temos mísseis rápidos, mas nada parecido com isso. Poderíamos construí-los, mas simplesmente não construímos. Então essas armas convencionais são bastante problemáticas. Outro aspecto problemático do Oreshnik é que ele deveria ser se o Ministério da Defesa russo não estiver fazendo um jogo de dissimulação, o que eles mostraram como um veículo lançador do Oreshnik. Deixe-me ver, é o slide 46. Isso supostamente é... Isso foi divulgado pelo Ministério da Defesa. Eu acabei de conferir hoje de manhã, Ministério da Defesa russo. Ei, Ted, se você puder levantar o microfone só um pouquinho acima da boca. Está estourando bastante. Está estourando? Como assim? Eu acho que já é todos os seus space. Pronto, acho que isso vai resolver. Vamos lá. Deve ser a minha fala enrolada. Pode se vingar de mim, Gary. Se olharmos o slide 46, este é um slide de um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo do que supostamente é um veículo lançador Oreshnik. Agora reparem, se vocês contarem as rodas desse veículo, parece que há 4 rodas de cada lado. Esse é o meu melhor palpite sobre o que estamos vendo. Então podemos olhar o slide 47. E aqui temos uma imagem de um veículo lançador SS-20 e seu lançador Erector Transport, o TEL. Agora reparem que as últimas 4 rodas provavelmente representam, numa estimativa aproximada,
o comprimento total do veículo que acabamos de ver. Só que a cabine na frente, que vemos na parte dianteira deste TEL, agora foi movida para trás, para a altura da terceira roda a partir da frente. Em outras palavras, agora é um veículo encurtado. Ela é sempre composto por seções triseparador. Então, uma hipótese de como Oreshnik poderia ser é mostrada no slide 30. Is shown in slide 50. In slide 50, I have postulated No slide 50, eu postulei que o veículo que o Oreshnik é o primeiro estágio de um SS-20. Este não é um míssil de múltiplos estágios. Na verdade, eu já disse isso antes. Meus cálculos sugerem fortemente que esse míssil não é de múltiplos estágios. E é útil saber disso, porque significa que ele é mais fácil de fabricar. Também significa que os TELs, os lançadores transportadores eretores, são ainda mais móveis do que os lançadores de ICBMs. E, provavelmente, esse míssil tem número 3. this missile extends backward. If we look at the lowest, where I just put the Se olharmos o de baixo, onde eu apenas coloquei a silhueta do que imagino que seja o Oreshnik, ele provavelmente fica mais recuado no lançador TEI para acomodar o comprimento extra da seção de carga útil que transporta essas 36 submunições. Não posso afirmar com certeza, mas esse é o meu palpite. Então, estou apostando em várias coisas. Mais tarde, vocês podem provar que eu estava errado. Ou, na verdade, a história, à medida que se desenrolar diante de nós, vai provar mais tarde que eu estava errado. Mas é isso que eu acho que realmente vamos ver à medida que, sabe, as guerras na Ucrânia e no Sudoeste Asiático avançarem. Veja, eu acho que aquilo é um míssil balístico intercontinental. see that I think is an ICBM. Certo. Eu só não sabia se isso era possível aí ou não, Ted. It's not necessarily wrong. Não é necessariamente possível. Acho que é o veículo lançador errado, eu também encontrei isso. Mas a imagem a que estou me referindo, neste outro diagrama, foi identificada pelo Ministério da Defesa. Talvez não seja a identificação deles. Talvez não estejam nos mostrando a coisa real. Mas essa é uma imagem do Ministério da Defesa russo. É um vídeo que mostra esse veículo se movendo diante de nós. E aquele quadro foi tirado desse vídeo. Então, esse é o lançador erector do Oreshnik. Se o Ministério da Defesa russo nos mostrou uma imagem real dos lançadores que afirma estarem sendo posicionados em Belarus, pode não ser verdade. Pode ser. In Belarus. May not be true. Maybe. Yeah, well, we'll certainly É bem, check on that. certamente vamos continuar nesse assunto. E veremos o que a história vai confirmar ou ensinar, dependendo do que acontecer no futuro. Mas acho que no fim das contas, e me corrija se eu estiver errado, seja lá o que eles descubram sobre esse tipo de coisa daqui para frente, o fato é que esses são mísseis muito poderosos, tanto pela carga explosiva quanto pelo lançador. Missiles, both the Fatah No and the defenses. Nenhuma defesa vai deixar de ter algum papel. No role. Yeah. É, nenhum papel. Simplesmente não importa se tem ou não PAC-3, TAD ou qualquer coisa. Pads or anything else. Whether it's an Oreshnik or a Al-Fatah. Seja um Oreshnik ou um Al-Fatah, o PAC-3 não vai ter papel nenhum. Quer dizer, 1% ou 2%, sabe? You know, Vai ser. we'll see if Veremos se daqui a alguns meses a grande mídia ainda vai estar coçando a cabeça e dizendo, bem, deve haver mais mísseis chegando, em vez de, sabe? Então eu passei por isso com o Patriot na Guerra do Golfo, em 91. Yeah. É, these guys. sabe, esses caras continuam impressionados, só para compartilhar meu entendimento, que talvez seja útil ao público. Continuo impressionado com a falta de sofisticação dos jornalistas científicos, que deveriam estar em condições de entender do que estou falando e deveriam saber o suficiente para verificar a credibilidade do que estou dizendo. E sabe, por acaso eu estava certo sobre a Guerra do Golfo de 1991. Nem mesmo o presidente recebeu a verdade naquela época. Happened to be right about the Gulf War of 1991. Even the president wasn't told the truth there. As we Yeah, know. but we have these, I mean, you know, Sim, we have mas nós temos isso. Quero dizer, você sabe, nós temos. Você mostrou há um segundo. Quero dizer, temos evidências visuais de que as coisas não estão funcionando. Seja lá o que for. E agora vemos em Kiev, de uma hora para outra, você sabe, nenhum míssil. Não sei se muitos mísseis já foram realmente interceptados,
Mas a noite passada foi a primeira vez que eles de fato admitiram que nenhum deles foi interceptado. Então estamos meio que num mundo novo aqui. Sim, isso sugere que precisamos de mais diplomacia, porque essa provavelmente é a única coisa que pode parar esses mísseis, garantir que não haja motivo para dispará-los. They have no chance unless they start negotiating. Eles não têm chance nenhuma, a menos que comecem a negociar. E a tragédia aqui é que eles estão matando o próprio povo. Zelensky está matando o próprio povo. Acabei de aprender. Você sabe disso porque é soldado e estuda história. Mas, para minha surpresa, só para mostrar o meu nível de ignorância, eu admito. Acabei de aprender bastante porque fiquei muito interessado nisso sobre a Operação Bagration. Provavelmente é uma batalha que você estudou como oficial militar. Ela é quase desconhecida no Ocidente entre os chamados intelectuais como eu. Neste caso, sou um chamado intelectual. E sabe, foi um cerco russo incrivelmente extraordinário. E eles destruíram o grupo de exército centro da Alemanha. Depois disso, os alemães perderam 500.000 de soldados. Fez Stalingrado parecer pequena. Em Stalingrado eles perderam 300.000. Os russos perderam 180.000, em comparação com os 500.000 soldados perdidos pela Alemanha nazista. The Russians lost 180,000 over relative to 500,000 soldiers lost by Nazi Germany. Now, Aliás, há muitos na Rússia dizendo que precisam lançar agora uma nova batalha de Bagration. Então vamos ver se eles conseguem o que querem. Mas sim, eu estou falando disso. Eles estudam história. but the number of Germans who lost Mas o número de alemães que perderam a vida depois daquela batalha, quando a guerra já estava perdida e os nazistas deveriam ter negociado esse desserviço que Hitler prestou ao povo alemão ao continuar a guerra e literalmente permitir, forçar os russos que não tinham escolha. É isso que estamos vendo na Ucrânia agora. what we're seeing in Ukraine now. The Russians had Os russos tinham objetivos muito limitados quando entraram inicialmente, and Zelensky e Zelensky forçou os russos a ampliar, a mudar seus objetivos. changed their A ponto de agora o objetivo deles ser cercar a Ucrânia e transformá-la em um estado remanescente. Porque ele não aceitou o acordo de Istambul, sabe, que tinha sido acertado. Então ele matou provavelmente 1,5 milhão de seu próprio povo. So he killed probably 1.5 million of his own people. Yeah, Because I and think we're gonna that tally end it hasn't this way. stopped. Esse número não parou de crescer até agora. Ele continuou aumentando até hoje, e especialmente se houver uma nova ofensiva em nível de Bagration, esse total pode disparar. De qualquer forma, vamos ter que encerrar por aqui, por enquanto. Okay, sure. Unfortunately, keep Já fiquei mais tempo do que devia, eu entendo. It's just that É que nosso tempo chegou ao fim, só isso. Mas como sempre, somos muito gratos. we're very grateful. Muito obrigado. And we appreciate you guys too. And E nós também agradecemos a vocês. E amanhã estaremos de volta no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, e há uma razão para isso. Não queremos ficar bombardeando vocês com um monte de anúncios. Clique no botão de curtir e, claro, compartilhe isto com alguém que você ama. share this with somebody you love.